Olá, sejam bem-vindos, YouTube, nosso YouTube do portal. E a Su tá aqui para a gente falar sobre a nossa experiência no evento que teve a presença, né, da Sophie Hellinger, que é a esposa de Bert Hellinger. É um evento que teve 4 dias e a gente teve a oportunidade de participar de um dia e assistir algumas constelações ao vivo que ela fez ali e várias reflexões que ela trouxe e conhecimento que ela tem sobre a constelação familiar, já que ela é esposa de Bert Hellinger. Quando a gente se formou, né, Su? Eu me formei em Sim, 2020, acho que a Su se formou em 2021 na isso. constelação, a gente não teve a oportunidade de conhecer Bert Hellinger pessoalmente, então a gente não teve a oportunidade de participar de nenhum evento com ele presencial. Como a Letícia falou, ela participava de todos os workshops com ele, ela, né, foi desenvolvendo a constelação junto com o Bert Hellinger. Os dois criaram juntos a escola, né, a Hellinger School, que hoje está presente em vários países, inclusive aqui no Brasil. Estar aqui assistindo a Sophie fazendo constelação, eu acho que é para nós, representa para nós o que seria um psicólogo assistindo Freud fazer uma terapia. Né? Então representava algo assim muito poderoso, era uma oportunidade da gente beber direto dessa fonte. O dia que acabou caindo, o dia do nosso evento, era o dia do jogo do Brasil, Brasil e Croácia, que inclusive Brasil perdeu, né? Perdeu. Foi bem Foi triste, eliminado inclusive. da Copa nesse dia. Foi bem triste, inclusive. E aí a gente assistiu o jogo lá nesse evento, antes de começar. Assim que acabou, até atrasou o evento dela, ela esperou finalizar o jogo e para depois ela entrar e começar o evento de fato. E o mais interessante foi a coincidência que houve, né, no dia do jogo, um dia muito importante para o Brasil. Aquele dia era o dia que ia definir a continuidade do Brasil na Copa. E o Brasil perder exatamente naquele dia. E para a gente trouxe muito significado, não só esse evento, essa situação tão assim significativa, coincidente ali de ser um jogo no dia daquele evento, mas também do que a Sophie propôs logo depois. Conta a Su, o que que ela fez logo depois. Bom, logo que terminou o jogo do Brasil, a Sofia entrou e estava todo mundo ali naquele clima de luto, né, Letícia? É, E, e aí ela tristeza, propôs né, ali gente? muita tristeza, enfim. E aí ela propôs um exercício de respiração para restabelecer o ânimo ali da plateia, tinha muita gente. E ela começou o evento com uma constelação oculta, sem falar nada para ninguém. Ela trouxe dois representantes, homens. Entrou o primeiro representante, o segundo representante, e ali a gente, como consteladora, ficou observando, né, os movimentos do campo e tudo mais. Bom, eu vou trazer aqui o meu campo com os meus bonequinhos para a gente mostrar quais foram os movimentos, tá? Bom, então chegaram os dois representantes. Logo, a constelação ela ocorreu o tempo todo de forma oculta. E aí eu queria colocar alguns pontos importantes. A Sophie não é brasileira, ela é alemã. Ela fez uma constelação, né, de forma oculta, ou seja, a gente que estava ali não sabia quem eram os representantes que ela colocou, tá? Só depois da constelação ela explicou. E o que a gente está fazendo aqui é contar as nossas percepções, minha, da Suleima e da Letícia, com relação a essa constelação que ela fez. E ela fez uma constelação do jogo Brasil e Croácia, né? Dessa eliminação. Então, a gente vai contar aqui para vocês, mas a constelação ela não foi feita assim, ela foi oculta do início ao fim. Então, ela colocou um representante oculto que seria o time do Brasil. E ela colocou um outro representante oculto, vou até colocar vermelhinho aqui, né? Uhum. Para ficar. Esse está parecendo mais marrom, mas enfim.
Ela colocou um outro representante que seria o time da Croácia. Tinha o palco, os dois olhando um para o outro, um de cada ponta do palco, e aqui é a plateia, tá? Plateia, a gente estava na plateia, é o público, tá bom? Então, quando os dois sobem, eles se olham distantes um do outro, não se aproximam, mas um olha para o outro. Esse representante aqui do Brasil, a gente observa que ele olha com um olhar de superioridade. Então, é como se ele levantasse o queixo, assim, né, Letícia? É. Isso. E olhasse por cima desse aqui. Quer falar, Lê? Não, eu ia falar que até fisicamente os representantes pareciam. E em relação à idade, o brasileiro era nitidamente uma pessoa mais nova. E Exato. o da Croácia era nitidamente uma pessoa mais velha. O Brasil, ele é E, no, novo perto dos países da Europa. e no final ela perguntou a descendência desse aqui. E tinha descendência europeia, não Ibérica, era, Lê? ibérica, alguma coisa assim. Ibérica, enfim. E esse aqui, ele não conseguia olhar muito aqui para o Brasil. Em um dado momento, ele olha para cá, né? Que é para a plateia. E aqui o Brasil, né? O time do Brasil continua olhando para ele com esse olhar superior. Quando ele olha para a plateia, ele meio que assim, né? Faz uma respiração, estufa Respira. o peito, respira e olha de novo para o Brasil. E então ele se aproxima do Brasil. Mas É, aqui ela pergunta antes o que acontece com ele e o que acontece com esse. Esse aqui, ele diz: eu quero me aproximar, né? Eu me sinto forte. E esse aqui diz assim: olha, eu não conseguia muito me aproximar, olhar para ele, mas quando eu olho para o povo, eu me fortaleço e consigo ir até ele. E aí finaliza a constelação, com os dois se aproximando, um coloca a mão no ombro do outro, em um sinal de que tá tudo bem, foi tudo como tinha que ser. A gente viu os dois times se reconciliando. E uma das reflexões que ela fez foi esse olhar do time da Croácia para o povo. Quando ele olha para o povo, o time se fortalece. A gente está falando num sentido muito mais profundo de estar em campo, estar enfrentando um time forte, né, que ele considera forte, o país considera o Brasil forte, enfrentando com um propósito, estar jogando para o seu povo. E ela até comenta assim, a Croácia, ela fala algumas questões, né, políticas desse momento, lembrando que ela não conhece, né, o Brasil, conhece o Brasil, mas assim, não como o brasileiro conhece, ela não conhece o time do Brasil como o brasileiro conhece. E, hum, então, foram alguns comentários sutis, né? Mas ela fala ali historicamente a questão política do momento, de que a Croácia está tentando entrar na União Europeia, e que os jogadores, eles não estavam jogando por si só, eles estavam jogando pelo país com um propósito. Enquanto que o time do Brasil tinha ali um olhar de superioridade e também não olhava para o povo. Lê, você quer complementar com as suas percepções? Eu e a Letícia, a gente ficou conversando depois dessa constelação, né? Porque foram percepções nossas, assim, muito pessoais de consteladora. ela falou sobre o quanto que é difícil você se manter no pódio quando você já conquistou algo uma vez. Então ela fala, a partir do momento que eu ganhei, ganhar de novo se torna mais difícil. Porque aí Sim, não é mais sobre conquistar alguma coisa a partir de um lugar de humildade meu. Diz sobre eu preciso manter o meu posicionamento. Então eu deixo de olhar
deixo aquele olhar de humildade pelo povo para chegar no poder e passo a olhar, eu não posso perder mais esse poder. Então eu passo a olhar para o resultado, para o que eu quero conquistar. É como se houvesse uma arrogância internalizada ali, quando eu me desconecto do motivo pelo qual eu estou em campo. O time da Croácia, ele já estava num lugar de humildade. Então, Sim. assim, só restava a força do povo para conseguir chegar onde eles queriam chegar. Exato. E foram discussões, assim, entre a gente, né, entre mim e a Letícia dessa análise, que trouxeram algumas consciências para nós. E é por isso que a gente decidiu gravar esse vídeo, porque traz consciências de maneira diferente para todo mundo. Então, a gente olhando para a nossa profissão, para o nosso servir, nós estamos aqui para servir os outros. Tudo que a gente faz é para servir o outro. Então, quando a gente se desconecta desse servir, muito provavelmente a gente não tem êxito, a gente não tem sucesso. Então, eu não posso nunca me esquecer do motivo, do porquê que eu faço o que eu faço. Eu não posso esquecer, eu e Letícia falamos aqui de constelação. O porquê que eu estou gravando esse vídeo, né? A gente conversou sobre isso antes de gravar o vídeo. Por que que a gente quer gravar esse vídeo? Para trazer consciência para quem está assistindo, para que as pessoas também reflitam sobre os seus porquês, sobre as suas motivações, e que a gente consiga olhar para esse público que é nosso cliente, que é nosso consumidor, com um olhar de respeito, de humildade, de igualdade e não de superioridade, de que eu sou maior porque estou oferecendo algo. E aí, gente, eu comentei com a Letícia sobre a seleção de Marrocos, que foi bem longe, e que eu estava ouvindo uma história outro dia, que meu marido assiste esses programas de futebol, de esportes, e eu estava ouvindo uma história de que um treinador, não sei se foi treinador, se foi o coach deles, mas que disse para a seleção, né, para o time, quem aqui acredita que pode vencer? E nenhum dos jogadores levantou a mão. E aí entra o extremo da humildade, né? Porque a gente precisa acreditar que a gente pode vencer. E tanto que essa pessoa diz para eles: então, se vocês não acreditam que podem vencer, eu não vou trabalhar com vocês, né? Eu só jogo com quem acredita que pode vencer, que pode ganhar a Copa. E claro que acreditar não é suficiente, mas o extremo da humildade, né, de se sentir inferior, também não é positivo. Ou seja, a gente precisa de um grauzinho de autoconfiança para conseguir superar. E a percepção que eu tive muito forte é que aonde que eu vou buscar essa confiança? No propósito, no porquê eu estou fazendo isso. Eu tenho que me embasar em algum lugar. Então, assim, você quer, por exemplo, no nosso trabalho, né? A gente quer transmitir conhecimento. É para isso que a gente está fazendo isso. Porque a gente quer transmitir conhecimento. Não é simplesmente uma autoconfiança é, egoísta, né? Essa autoconfiança arrogante de não, eu quero porque eu quero chegar ao poder, eu quero porque eu quero chegar ao topo. Quando a gente faz esse movimento arrogante de superioridade, a gente perde força também, né? A gente perdeu, e a gente perdeu. A gente perde força quando a gente se desconecta do nosso propósito. E aí, Nossa, queria trazer a polêmica aqui. Eu quero ver o que vai ter nos comentários do tal da picanha envolvida um no pó de ouro, ouro. né? Quero. Essa é uma polêmica, porque a gente, né? O time está lá para o Brasil e o Brasil está passando por uma situação muito difícil. O país está passando Milhões por em uma situação de crise. pobreza, né? Milhões de pessoas em situação de pobreza. E aí lá o nosso time, o nosso representante, e não é que não possa, né? Que eles É, não não têm é. dinheiro. Ah, porque eu ouvi, mas eles têm dinheiro para isso, eles podem. Não é que eles não possam, mas eles são nossos representantes.
Não é de bom tom. Lembra Não é daquela de bom, brincadeira, é, daquela blogueira que eu falei, poder, pode, mas não é de bom tom? não é Não, de não é bom de tom, bom tom. Ou né? seja, é Mostrar representar o Brasil, né? O quanto que você realmente lembra desse propósito toda vez que você acorda para treinar, bota a tua chuteira e fala, eu estou aqui pelo Brasil, né? Estou aqui pelo meu isso, povo, por tudo que a gente sofreu, por tudo que a gente viveu, por milhões de mortes na pandemia, por vacina que não chegou aqui, por crise econômica, por todo o sofrimento político que a gente viveu, por todas as guerras, né? Então, sim, assim, não é de bom tom. Faltou não é. propósito, na nossa visão. Faltou conexão com o propósito. Por que que eles estão lá? Eles não estão lá para ganhar individualmente, para ser o melhor do mundo. Eles estão lá pela gente, pelo Brasil. Claro que muita gente, né, que assim, talvez não entenda com profundidade a constelação. Ah, mas é fácil constelar depois que o jogo acabou. Lembrando que a constelação foi oculta. Foi Sophie oculta? Hellinger É, exato. é alemã, então a gente quis explicar a nossa percepção da constelação que ela fez. A consciência, ela é enriquecedora. A consciência que uma constelação te traz, ela vai te trazer algo de bom. Então, fiquem com o que veio, com essas fichas que caíram, com essa nova consciência que essa constelação trouxe, assim como trouxe para nós. Então, se mexeu em algo aí com você, se tem algo reverberando em você, fica com essa consciência e com certeza isso vai te trazer algo de bom. E as fichas ainda estão caindo, né? Então, é isso. Fiquem à vontade para fazer comentários, para colocar a opinião de vocês aqui também e a gente trocar. Quando a gente se desconecta do nosso propósito, a gente não prospera, E perdemos força. perdemos força. Gratidão! Gratidão, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.